Corações se quebrarão, almas vão se derramar, e o Espírito de Deus reinará. Profetizamos salvação, total libertação, quebramos as cadeias em nome de Jesus. Aqui não há lugar para o mal, aqui reina a luz, entronizamos Cristo, Ele é o nosso Rei. Nos rendemos aos teus pés, pois sabemos que tu és poderoso para transformar o mundo. Nada pode impedir teu Espírito de agir, operando maravilhas, transformando o nada pode impedir teu Espírito de agir, operando maravilhas e transformando corações. Deus de poder, Ele muda e transforma vidas, transforma corações. Louvado seja o nome do Senhor. Tua intervenção, Senhor, muda o rumo das coisas. Não há nada difícil para ti. Teu é o poder, todo o poder. Quando sentimos que nada está em nossas mãos,
última palavra. E de ti procede toda decisão. E agindo, Senhor, quem impedirá? Teu é o poder, todo o poder. Ainda que sejas em silêncio, ainda que não vemos nada acontecer, nós temos em ti, Senhor nosso Deus. Teu é o poder, todo o poder. Tua intervenção, Senhor, muda o rumo das coisas. Não há nada difícil para ti. Teu é o poder, todo o poder. Quando sentimos que nada está em nossas mãos e que nada podemos fazer, nós só atemoriza o nosso coração, porque sabemos que tua é a última palavra. De ti procede toda decisão. E agindo, Senhor, quem impedirá? Teu é o poder, todo o poder. Ainda que estejas em silêncio, ainda que não vemos nada acontecer, nós temos em ti, Senhor nosso Deus. Teu é o poder, todo o poder. Bom dia, irmãos, graça e paz, amém? É uma alegria podermos retornar, pelo menos hoje, para essa atividade matinal. As nossas atividades em escola dominical no dia de hoje foram suspensas. Nós vamos fazer a nossa parte devocional e depois, havendo quórum, então nós atenderemos às obrigações formais em assembleia extraordinária. Já antecipo que, se não houver quórum, já fica automaticamente convocado para funcionamento no próximo domingo, com qualquer número de presentes. Mas o que nos cabe nesse instante, irmãos, é meditar na palavra do Senhor nosso Deus. E eu quero convidá-los a que juntos possamos abrir a palavra no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 10. Mateus, capítulo de número 10. Evangelho de Mateus, capítulo 10, eu não vou ler o texto inteiro, porque a disposição é pensarmos, ou pelo menos apontarmos orientações, alertas, precisos esclarecimentos que o Senhor Jesus apresenta aos seus discípulos no momento em que eles estão sendo assim devidamente designados. É sempre interessante lembrar que nós não fomos chamados pelo Senhor Jesus para apenas ficarmos numa atitude de contemplação, de pesquisa, de estudo a respeito da pessoa, da sua doutrina, do seu ensino, mas Ele também nos dá a honra, o prazer, o privilégio de sermos participantes da obra que difunde, que divulga o seu reino de graça e de virtude. Então me permita apenas aqui, a partir do versículo 1, fazer a seguinte leitura. Tendo chamado os seus discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre os espíritos imundos para os expelir e para curar toda a sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. A estes 12, Jesus, dando-lhes as seguintes instruções:
Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis na cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Senhor, nós te pedimos graça, que te pedimos que venha sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, ajuda os meus lábios, bem como os ouvidos dos meus irmãos, para que juntos, então, entendendo a tua palavra, ela desça e produza frutos benditos naquilo que seja a intencionalidade do nosso coração. Nosso coração é trabalhoso e necessita da tua intervenção para um exercício obediente daquilo que deve ser o alvo de todos nós, a tua santa e bendita vontade. Fala a mim e aos meus irmãos e abençoa-nos com a tua palavra, é o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Você deve ter lembrança, se assistiu à mensagem da manhã do domingo passado, onde nós demos como tema falarmos sobre a obra da evangelização. E é novamente o mesmo tema que nós hoje temos perante os nossos olhos para ser alvo da nossa reflexão. E quando então abrimos Romanos no capítulo 1 e vimos lá aquele texto tão emblemático, tão conhecido para nós que nos confessamos reformados, pois entendemos que aquele foi o texto que usou Lutero para afixar lá nas portas da catedral a convicção de que o justo viverá por fé, que não temos vergonha do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Trabalhamos esse texto na semana passada, no domingo pela manhã, e fizemos diversas considerações, e me permita, sem gastar muito tempo em cada uma delas, apenas reativar a sua lembrança para que então possamos prosseguir, buscando entender aquilo que nos esclarece, aquilo que nos apresenta de maneira tão cuidadora, tão pastoral o Senhor Jesus àqueles que Ele envia, àqueles então a quem Ele comissiona. Com base em Romanos capítulo 1, nós vimos que o legado adâmico é de morte e de perdição, e é por isso que mais no interior da carta o apóstolo Paulo vai dizer assim: todos pecaram, não há ninguém que de repente escape a essa rotina, a essa medida. Todos os pecados estão destituídos ou carecidos da glória de Deus. Vimos que também falar da justiça de Cristo é o único meio pelo qual o homem perdido pode ser salvo. Não tem uma outra alternativa, não tem um outro caminho, não tem uma outra solução. A igreja, como pensa determinado segmento cristão, que de repente na igreja está a salvação, a igreja não é detentora da salvação, no sentido de que ela administra a obra salvífica, de que ela de repente, tendo a pessoa ou os membros dentro dos seus limites, a pessoa automaticamente passa a ser salvo. Esse não é o entendimento. Não é também por intermédio de entrega de ofertas, do soar das moedas no gasofilácio, que de repente uma alma então obtém a graça da salvação. Esse era um problema no momento em que de repente se deflagrou a reforma. Os homens imaginavam que poderiam então fazer essa barganha: traga dinheiro, traga de repente expressões monetárias e certamente haverá um aprimoramento da alma. A própria palavra de Deus diz que não é mediante prata ou coisas preciosas que nós obtemos a salvação, mas ela ocorre invariavelmente por conta da manifestação da justiça e na concessão da graça salvadora, que é uma administração unilateral da parte do Senhor nosso Deus. Então, vimos que falar da justiça de Cristo é o único meio pelo qual o homem perdido pode vir a ser salvo. Vimos que o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação. E aí, novamente, Romanos, o Evangelho de Deus é poder, ele tem todas as propriedades, tem todas as condições, tem toda a virtude, tem toda a suficiência e eficiência para gerar a salvação, que é de fato assim ordenada pelo Senhor Deus para os seus eleitos. Vimos que é dever a ser observado por todos os crentes. Falar sobre a salvação, comunicar sobre a obra redentiva é um sinal de que nós compreendemos o favor da misericórdia de Deus. Quando o Senhor nos salva, nós então temos a primeira experiência que nos inaugura, como de repente aqueles que recepcionam as misericórdias do Senhor, que são a causa de nós não sermos consumidos. Nós usamos muito Jeremias
quando escreve as Lamentações, no capítulo 3, quando diz: a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos, nós usamos muito essa lembrança de Lamentações 3 para nos referirmos àqueles momentos nos quais nós estamos tendo um escape, um livramento, um auxílio, uma providência do Senhor que traz conforto, que traz alívio, que traz superação em alguma circunstância da nossa rotina do cotidiano. Mas as misericórdias do Senhor, elas não estão como um instrumento que de repente se restringe a esse momento no qual nós estamos na carreira, nós estamos em aperto, estamos enfermos, estamos com problemas financeiros, com problema nos relacionamentos, ou temos a oposição dos homens. A misericórdia do Senhor, elas são a causa de não sermos consumidos, porque é a misericórdia do Senhor que nos leva também para o plano eterno, numa condição de salvos pela graça de Cristo Jesus. Ela efetivamente inicia o favor, ela começa a se manifestar quando o Senhor então nos concede a graça da salvação, quando Ele intervém na nossa vida, quando Ele traz a graça da justiça e nós experimentamos aquilo do que nós não somos merecedores. Nós não merecemos os céus, merecemos o inferno. A graça intervém com misericórdia e o Senhor então nos concede esse privilégio. Então se inaugura ali. Daí, então, é justo dizer que todo crente que saboreia, que experimenta a misericórdia de Deus, por isso que o Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 5, vai também arrolar dentro daquelas que são as bem-aventuranças. Você pode ver isso rapidamente comigo. Mateus capítulo 5, o Senhor Jesus discorre a respeito de tantas razões de bem-aventuranças e Ele não deixa fora da lista a misericórdia. Diz assim: bem-aventurados os misericordiosos. Por quê? Porque eles alcançarão misericórdia. Quem são os misericordiosos? Os misericordiosos são aqueles que experimentam da misericórdia, aqueles que desfrutam o favor, aqueles que conseguem discernir o privilégio de serem assistidos pelo Senhor nosso Deus. Daí então nós nos vemos mobilizados. Essa é a base para dizer que a ideia da divulgação da justiça de Cristo Jesus, ela não reside apenas sobre pastor, sobre presbítero, sobre um irmão mais dedicado. Ela é algo que, na verdade, se distribui a todos os crentes. Ontem nós estávamos reunidos com as irmãs da SAF e dissemos assim: todos nós somos um único sacerdócio, todos nós somos um povo santo, todos nós somos um povo privilegiado. Então, tão justo é dizer isso, que tão justo também é dizer que a esse sacerdócio, composto por homens e mulheres, de todas as idades, de todas as condições, a esse sacerdócio é dado a responsabilidade de falar a respeito da salvação que há em Cristo Jesus. Vimos ainda, irmãos, que não apenas devemos manter um departamento de missões, e aí fizemos no domingo passado alusão ao que diz o nosso querido irmão reverendo Hernandes, que diz assim: não é suficiente apenas mantermos, nós temos e queremos que cada vez mais cresça em efetivas ações o nosso departamento que lida com as missões, mas não é suficiente, não é razoável apenas termos um departamento que de repente se incube disso. É próprio, diz ele lá, e concordamos com a afirmação dele, que nós adotemos a obra de falar, a ação de falar, o esforço de sermos evangelistas, de sermos missionários, como sendo um estilo, como sendo algo que funciona naturalmente no nosso desempenho, no nosso andar, nas nossas relações, ou seja, nós estamos envolvidos com todas as frentes legítimas e necessárias, do jardim de infância a, de repente, exercermos as vocações que o Senhor nos deu, cumprindo com excelência, com dignidade, com responsabilidade, com respeito, com atenção, se envolvendo com o que convém fazer, mas também entendendo que é sempre uma oportunidade para falarmos daquele que é o maior assunto, daquele que certamente é o assunto que toma a nossa mente, anima o nosso coração e faz com que, de repente, a nossa alma vibre quando nós difundimos ou divulgamos a respeito da obra de Cristo Jesus a outras pessoas. Então, por conta dessas e tantas outras razões, é que nós nos vemos chamados a, na manhã de hoje, pensarmos aqui a partir do que nos diz Mateus no capítulo 10. E por que Mateus capítulo 10? Certamente poderia ser
o final dos evangelhos, quando nós então entendemos a ordem do Senhor Jesus, dizendo: a mim é você, ide, portanto, pregai o evangelho e fazei discípulos. Mas por que Mateus capítulo 10 e não Marcos e não Mateus no final, quando temos essa ordem do Senhor, o momento em que ele está para partir para os céus, e então ele encaminha essa ordem em termos imperativos? Porque primeiro já estamos convencidos dessa medida imperativa, dessa ordem do Senhor, mas há alguns cuidados, e aí é por isso que eu falei há pouco desse trato zeloso, cuidadoso, pastoral, atento, providencial, essa medida zelosa, e não podemos pensar de maneira diferente quando pensamos na ação do Senhor Jesus sobre aquilo que é dele. Nós somos dele, a igreja é dele, aqueles discípulos eram discípulos dele, revestidos de uma autoridade e designados para um serviço da máxima excelência. Mateus, irmãos, capítulo 10, nós encontramos o Senhor Jesus então envolvido com a apresentação de uma série de detalhes que certamente reconhecia ele, o Senhor Jesus, como detalhes importantíssimos. Eram medidas de esclarecimento, eram palavras de orientação, eram cuidados que o Senhor Jesus então buscava instituir àqueles e, por certo, por providência do Espírito Santo do Senhor, para todos nós, porque não apenas aqueles estavam responsáveis por fazer isso, como nós também aqui estamos. Não apenas aqueles precisariam tomar aqueles cuidados, receber aqueles incentivos, como nós também, e a geração vindoura, os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, as próximas gerações, elas precisam passar por Mateus capítulo 10, elas precisam se debruçar sobre essa passagem e buscarem justamente se concentrarem com os alertas, com as instruções e com as motivações que o Senhor Jesus então apresenta aqui, para que nos vejamos devidamente preservados e animados nessa rotina de falarmos a respeito da justiça do Senhor Jesus, de falarmos sobre a salvação, de confrontarmos o perdido, de irmos ao morto e anunciarmos vida na esperança de que o Espírito Santo do Senhor, que é quem projeta a vida, intervenha e haja salvação, e assim a igreja do Senhor Jesus cresça e a obra de expansão de fato se consume. Mateus é justamente o evangelho que mais e melhor explora esse discurso esclarecedor do Senhor Jesus, porque você vai encontrar o Senhor Jesus trazendo pormenores em outros evangelhos, mas é justamente Mateus capítulo 10, porque se você der uma olhada rápida, você vai ver que do versículo 1 até o versículo 42, tudo o que está dito aqui tem a ver com a tarefa, com a missão, com a obrigação da igreja de ser uma difusora, de ser então uma anunciadora do Evangelho da graça de Cristo Jesus. Então, tudo que está aqui, ou seja, tem uma medida mais ampla, é mais exaustivo, o Senhor discorre, parece que há um momento aqui em Mateus como quem buscando registrar detalhe após detalhe, porque muito provavelmente o momento no qual o Senhor Jesus reuniu os seus discípulos para apresentar essa orientação, foi aquele momento calmo, aquele momento longo, aquele momento em que de repente a fala, ela vai esmiuçando, ela vai trazendo pormenores, é um momento de instrução, não é aquela fala rápida, não é aquela fala ligeira, não é que de repente aquela coisa que se entrega e rapidamente o outro assimilou. Não, calmamente, como em alguns assuntos da palavra de Deus, nós precisamos de calma, nós precisamos de tempo, nós precisamos decantar tudo e termos a melhor medida de orientação. Muito provavelmente foi isso que fez com que Mateus então anotasse detalhes por detalhes aquilo que o Senhor Jesus aqui nos apresenta. Eu fiz uma oração ontem, quando me debruçava sobre esse texto, pedindo a Deus a graça de ser sintético sem tornar pequeno o que é grande, de poder administrar a exposição dessa passagem sem, na verdade, me delongar para além daquilo que convém, mas não diminuindo a importância, nem também, de repente, subtraindo detalhes que sejam assim tão relevantes e que não fiquem agora desapercebidos nessa abordagem de um texto tão importante. Resumidamente, irmãos, o texto vai se dividir em duas partes, e são justamente essas duas
partes que devem tomar a nossa atenção. A primeira delas, dos versículos 5, olha aí para o texto, do verso 5 até o versículo 15, ela traz consigo pelo menos 7 incumbências, 7 detalhes que o Senhor Jesus, de maneira direta, apresenta lá aos seus discípulos, nesse momento de instrução, nesse momento de comissionamento, nesse momento em que eles então são enviados. Diz o Senhor Jesus nos versículos 5 e 6, abordem as ovelhas de Israel. Era estratégico, era deliberado, né? Veio para o que era seu. Então o Senhor Jesus está ali dando as medidas que delimitam, nesse primeiro momento, então, vara as ovelhas de Israel. Os versos 5 e 6, então, trazem consigo essa delimitação. No versículo de número 7, o Senhor Jesus diz assim, pregue o evangelho do reino dos céus. Olha lá o que diz, e à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. O Senhor Jesus, ele foi antecedido por João Batista, que falava a respeito do reino que estava se aproximando, de um reino que era distinto desse reino, apontava para Cristo, que seria certamente a concretização da presença desse reino. Cristo vem logo após o João Batista e começa a pregar o evangelho do reino, e não podemos imaginar que uma outra mensagem, que um outro discurso, que um outro anúncio nos seja dado. O Senhor Jesus então chega de maneira aqui muito esclarecedora aos seus discípulos e diz que o que lhes convém, o que lhes compete, o que é da responsabilidade, aquilo que ele privilegia que seja anunciado na forma de boas novas, aqueles a quem ele arregimenta, é justamente isso, que eles preguem o evangelho do reino dos céus. Aqui está dito na forma de, à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. No versículo de número 8, o Senhor Jesus traz a instrução para que aqueles não apenas preguem, mas cuidem das pessoas. Olha lá o que ele diz, curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Ele chama a atenção aqui o público que deve ser alvo do anúncio, da mensagem que é poderosa para redimir, da mensagem que é suficiente para que o Espírito Santo do Senhor possa ter as condições que são necessárias para trazer justamente a aplicação da obra de Cristo Jesus. Ele traz o esclarecimento que esse público que está para ouvir precisa ser alvo do cuidado. E isso não se isola nessa orientação do versículo 8. Você vai encontrar outros evangelhos nos quais o Senhor Jesus, abordado pelos discípulos, ele sempre revelou a preocupação para com o ser humano, para com as condições da pessoa. Lembra aquele momento no qual eles estavam no lugar ermo, a hora se avançava, os discípulos olharam, tem uma turma grande aí, a gente não tem, de repente, logística para nesse momento providenciar pão para eles. Aí um discípulo vai e diz ao Senhor Jesus, despede o povo, porque é tarde e a gente, de repente, não tem como alimentar. Resumidamente, o Senhor Jesus, ele mesmo diz assim, dai vós mesmos a eles de comer. Chamando a atenção para esse que é um cuidado, que está atrelado, que é inerente, que está conectado de maneira indivisível com a missão. Nós falamos, nós pregamos, nós anunciamos a salvação, buscando assistir à redenção do pecador, mas é dever nosso também ver as demais condições. Erra a igreja quando de repente se desassocia, divorcia do anúncio do evangelho e começa a isoladamente fazer apenas obra social. Erra a igreja quando de repente inverte, quando de repente aí começa a fazer atos que são humanos, atos que são caridosos, gestos que são humanitários, mas só nega o evangelho. Nós temos que falar do evangelho, e esse é um dever nosso, e ao mesmo tempo analisar, pensar e buscar transformar a vida das pessoas. Isso caminha junto, de maneira íntima, compreendendo que a principal e primeira missão da igreja é o anúncio do evangelho, e à medida que anunciamos, cuidamos também das pessoas, como convém fazer, e a ordem é dada pelo Senhor Jesus.
avança as instruções, e ainda no versículo 8 e também no versículo 9, diz assim que não sejam ambiciosos. E aí, certamente, nós temos uma orientação que descredencia tantos movimentos que funcionam, não por conta do desejo de ver os eleitos de Deus se despertarem, não por conta de ver a redenção, não por conta de ver a revogação da morte mediante a concessão da vida em Cristo Jesus, mas há tantos e tantos movimentos que funcionam movidos pela ambição, a ambição de terem, de conseguirem, de enriquecerem, de tornarem-se como quem assim, organismos repletos de prerrogativas financeiras e até políticas. Não é essa a orientação do Senhor Jesus. Olha lá no final do versículo 8, onde ele fala dos cuidados que devem ser dedicados às pessoas. Ele diz assim: de graça recebestes, de graça dai. Não deve ser ambição daqueles que anunciam, na verdade, terem uma recompensa, terem uma retribuição, a oferirem algum tipo de vantagem pelo fato de estarmos anunciando tão preciosa mensagem, porque a mensagem que nós anunciamos é a mensagem mais preciosa que o mundo pode ouvir. Todos nós estamos ansiosos de que haja aí a confirmação de que as vacinas que estão sendo testadas, elas são eficientes, efetivas e elas podem, de fato, nos beneficiar. Será uma grande notícia, mas não é a maior notícia que o homem pode ouvir. A maior notícia que o homem pode ouvir é justamente a notícia que anuncia Cristo Jesus como o Senhor da nossa redenção e aquele que gera a nossa salvação. Versículo de número 10, o Senhor Jesus avança nessa primeira parte das instruções que dá, e diz assim: não se prendam a tantos preparativos. Olha lá quando ele diz no verso 9: não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalho do seu alimento. Não pense aqui o Senhor Jesus como aquele que de repente nos convida a fazer a obra de maneira improvisada, no imprevisto. Não, ele não tem essa medida como sendo a orientação, mas ele manda que de fato os seus discípulos não fiquem tardando demasiadamente por razões de tantos preparativos que de alguma maneira, de serem tantos, acabam fazendo com que haja uma prorrogação, porque é urgente, porque é imediato que nós compreendamos que somos de maneira também imediata chamados a falarmos. Você vai ver depois lá quando é dito assim que nós devemos pregar o evangelho aonde? Em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra. O que é que vale pensarmos quando pensamos em preparativos? Se você de repente não é uma pessoa que compreende que o Senhor lhe vocacionou, que o Senhor lhe chamou para ir de repente à Ásia, aí à África, aí às Américas, aí a tantos lugares distintos e longínquos, em outras culturas que reclamam outras informações, outros aparelhamentos, se você de repente não é, como eu, não me interpreto, chamado para ir de repente para um lugar que seja para além da minha cultura, o fato é que você já tem missões, você já tem a tarefa de evangelizar como sendo algo de imediato para a sua vida. É claro que aquele que vai para um lugar que tem uma língua diferente da nossa, um costume diferente do nosso, que tem oposições e que tem uma série de realidades, e nós acompanhamos os nossos esforços por meio daqueles que estão na linha de frente, os nossos missionários, eles não podem ir para lá de repente apenas porque acham bacana, porque a demanda é grande, a oposição é intensa, e eu vou para lá. Aí o cara quer ser missionário no Japão, aí diz assim: você fala japonês? Não. Você fala inglês? Não. Você fala espanhol? Não. Você fala qualquer outra língua para além do aracajunês? Aí o cara diz assim: não, eu só falo português. E você tem habilidade, tem disposição de aprender? Olha, na escola eu, na verdade, sempre reprovei, quando de repente tinha a ver com o estudar de outras línguas. Você acha razoável, então, enviarmos essa pessoa para um contexto em que é uma língua totalmente diferente, uma forma de expressar alfabética diferente da nossa? Aí sim demanda outros preparos.
mas enquanto de repente a pessoa vai se habilitando para ir, de repente fazer frente nesses contextos tão diferentes, ela já tem a tarefa de evangelizar aqui. Quem evangeliza lá, ou quem é enviado para fazer lá, é porque já faz aqui entre os seus, porque de repente já age em Jerusalém, já age na Samaria, no lugar comum, já difunde a palavra e não fica envolvido com aquele esforço de procrastinação, de deixar para depois. Quem sabe virá uma hora mais oportuna. A hora imediata, anuncia, é a orientação do Senhor Jesus. Ele depois traz mais duas outras instruções nessa primeira parte, quando orienta que adotem residências como lugares de apoio para o agir missionário. Depois a gente vai ver isso lá em Atos dos Apóstolos, como haviam casas de apoio. Ontem mesmo, na reunião da SAF das Irmãs, na reunião com as irmãs da SAF, nós tínhamos a oportunidade de falarmos de Lídia. Lídia foi uma apoiadora. Lídia, de repente, quando um dos discípulos, sendo liberto do cárcere, buscou a casa daquela irmã. Casas de apoio, de irmãos, de pessoas de boa recomendação, que serviam como sendo um ponto de apoio para esse agir em favor da obra missionária. Isso está nos versículos 11 a 13, onde diz assim: em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai, até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a, e se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se, porém, não o for, torne para vós outros a vossa paz. Essa é a instrução básica dada pelo Senhor Jesus. Depois ele vai falar a respeito, a última instrução que ele dá nessa primeira parte, ele vai falar a respeito da eventualidade de serem rejeitados. E isso precisamos compreender. A mensagem é boa, o que nós difundimos é de fato poderoso, nós entendemos o valor, nós entendemos a eficácia, nós entendemos a virtude, nós somos apaixonados por aquilo que nos comunica o Evangelho de Cristo Jesus, nós amamos ao Senhor, amamos a sua palavra, ela nos conforta, o Senhor nos trouxe a salvação e vai nos concedendo paz, vai nos concedendo alegria em meio às lutas. Tudo isso faz com que você persevere. Aí você vai difundir isso, você vai pregar isso a outros, mas você lida com a possibilidade, com a hipótese da rejeição. Olha lá o que diz: se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sair daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Para aqueles que rejeitam a palavra de salvação que é comunicada pela igreja. Temos que lidar com a eventualidade de que as pessoas rejeitam os conceitos que afirmamos. Elas resistem e elas, então, rejeitam a recepção do anúncio da graça de Cristo Jesus. Você talvez tenha essa experiência entre os seus parentes, talvez tenha experiência entre os seus amigos de longa data, talvez você tenha essa experiência de rejeição entre os colegas da universidade, os colegas do trabalho, entre amigos, entre pessoas queridas, quem sabe dentro da tua própria realidade conjugal, matrimonial, exista um cônjuge que de repente você, por mais que exemplifique, por mais que dê testemunho, que mais que fale a respeito do Evangelho, você tem ouvido uma costumeira palavra de rejeição, tem ouvido uma palavra de eu não quero, eu não gosto, eu não vou. Lidem com isso. O Senhor Jesus fala a respeito dessa eventualidade, de que aquilo que a nós anunciamos não venha a ser acatado ou aceitado pelos homens. É importante lembrarmos isso porque, primeiro, a eficiência de aplicar o coração não é minha nem é sua. Não se dê para o frustrado, não se dê para, de repente, um missionário, um evangelista que tem resultados indignos. Não, lembre-se que a aplicação da obra não é nossa, mas é do Espírito Santo de Deus. Às vezes você está tão disposto, você se empenha tanto, ora tanto, faz todos os atos de consagração, se esmera no preparar da mensagem, anuncia e vê do outro o dar de ombros, e vê do outro a rejeição, e vê do outro a mesma posição de sempre, de não querer aquilo. Você se abate, você reclama de si, você vai a Deus, você diz: Senhor, por quê? Onde falhei? Não tem a ver com falha sua.
Quem aplica a mensagem salvadora é o Espírito Santo, é Ele que vence. Eu não converto ninguém, você não converte ninguém, nenhum de nós converte quem quer que seja. Quando nós falamos que temos filhos na fé, nós falamos que temos filhos na fé porque Deus nos deu a graça de, em alguns que nós falamos, eles foram sensibilizados pela obra do Espírito Santo. Mas quem aplica a justiça, quem convence a respeito do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo do Senhor nosso Deus. Amém, irmãos? Segunda parte, que vai dos versos 16 até o versículo 42. Aí nós vamos encontrar algumas palavras que são estímulos. O Senhor Jesus, então, aqui está dizendo, está dando algumas estratégias, está fazendo alguns alertas, está terminando essa primeira parte dizendo o seguinte: vocês vão, muita coisa vocês vão de ver, muitos frutos vão de se evidenciar, e depois nós entendemos, nós não temos tempo para isso agora de manhã, mas nós entendemos que os discípulos foram e depois voltaram, empolgados com o fato de que os demônios eram expelidos e pessoas se convertiam e elas se arrependiam por conta daquilo que era anunciado. Mas também havia a rejeição, como já for aqui apresentado. Na segunda parte, nós encontramos o Senhor Jesus agora trazendo estímulos e alguns outros alertas que são importantes. Esses detalhes, irmãos, são oportunamente esclarecedores, não só para aqueles discípulos. Essa segunda parte, assim como a primeira, ela também traz proveito para os crentes de todos os tempos, e nós precisamos fitar cada uma delas. Deixe-me introduzir essa segunda parte, chamando a sua atenção para aquilo que, roda e vira, nós precisamos reconsiderar. O cristianismo, de alguma maneira, virou moda. Não entenda aquilo que eu disse como sendo aquilo que eu estou dizendo novamente. O reverendo Hernandes fala que nós temos que ter na obra da evangelização um estilo de vida, mas quando eu estou dizendo que o cristianismo virou moda, eu não estou dizendo que é a mesma coisa, não. Para muitos, simplesmente anunciar que é cristão virou uma forma tranquila, razoável, até estrategicamente agradável de dizer: o que é que você é? Sou cristão, mas isso não caminha nem para frente nem para trás, não diz muita coisa, não tem profundidade na vida de tantas pessoas, não se confirma na atitude de tantos. E para muitos é apenas uma medida nominal, é apenas um parecer ser, é apenas um anunciar ser, mas sem a concretude, sem a realidade precisa de verdadeiramente ser. Se o cristianismo virou moda, e para alguns até mesmo estilo de vida nos últimos anos, a missão que é honrosa e privilegiada deve ser considerada de acordo, melhor dizendo, com a sua razão de ser. Uma coisa é anunciar ser cristão e viver de uma maneira que não condiz, que nem sequer confirma. A outra é compreender que somos cristãos e temos uma missão que é honrosa. E essa missão precisa ser observada de acordo com os seus termos, com a razão de ser da própria missão. A tarefa da evangelização, irmãos, nós vamos ver nessa segunda parte, ela não é glamurosa. Ela não traz consigo, de repente, aqueles contornos de que, de repente, o que eu vou fazer é algo com que, de repente, eu possa contar com a simpatia natural do público a quem eu me dirijo. Compreenda isso. O público a quem nós falamos, o público a quem nós dirigimos o anúncio do Evangelho da graça de Cristo, o público a quem nós falamos da justiça, que vem encontrar injustiça, da vida que vai, então, se deparar com morte, de Deus, a quem de repente não é de Deus, esse público a quem nós dirigimos. Eu não estou falando de discutir teologia, doutrina ou Bíblia com outros crentes. Eu estou falando da nossa tarefa de irmos aos perdidos. O público, aquele que é então compreendido como perdidos, gente sem Deus, ele não é simpático. Ele não toma esse discurso como agradável. Ele sequer está requerendo. Lembra quando Paulo diz aos Romanos: não há quem queira, não há quem busque. Citando os Salmos, não há um sequer. Ninguém deseja a Deus por vontade pessoal. Ah, pastor, mas o senhor não conhece um sobrinho que eu tenho, ele é tão bonzinho, ele é tão atento. Aquela alma que parece atenta, ele não busca verdadeiramente a Deus como é devido buscar, nos termos, não que eu quero ou que você de repente simpatiza, mas nos termos que o Senhor Deus reclama que seja Ele buscado. Nenhum de nós, eu não buscava a Deus como Deus requeria ser buscado, você não buscava
buscava, nem queria Deus, como Deus requer que seja Ele querido, a não ser quando o Senhor interveio, nos venceu e nos fez assim devidamente submissos ao seu nome e à sua glória. Aí nós passamos a buscar a Deus auxiliados pelaquilo que é a intervenção do Espírito Santo do Senhor nosso Deus. É nesses termos que a gente fala que não há glamour, que não há então a medida de simpatia natural pelos homens. Pelo contrário, os homens vão se opor. Quantas vezes que você, de repente, começou uma conversa a respeito de Cristo, a respeito de Bíblia, a respeito de igreja, a respeito do Evangelho, a respeito de justiça de Deus, a respeito de céu, de inferno, e alguém querido, alguém que de fato é amigo seu, amiga sua, há tanto tempo, torceu o bico, fechou a cara, disse que sobre isso conversaria depois. É possível que você tenha tido. Ou um convite que você faz, até dando a oportunidade, diz, eu passo na sua casa, não vou, não quero, encontra uma desculpa esfarrapada e declina, porque naturalmente se opõe. A realidade, irmãos, é de que falar a respeito do Evangelho do Senhor Jesus, muitas vezes é justamente nos levar a momentos de conflitos, de lutas, e é isso que essa segunda parte do texto vai nos apresentar. Veja o primeiro cuidado que o Senhor Jesus então nos apresenta quando encaminha essas orientações aos seus discípulos. Está logo no versículo 16. Cuidado com os perigos. Ou seja, falar de Cristo traz consigo perigo. Anunciar, assumir de fato um estilo de vida na qual você se torna um evangelista, na qual você realiza as suas obrigações, mas não se desconecta da razão de existência, que é justamente glorificar a Deus e falar a respeito do Senhor. O Senhor Jesus então começa aqui dizendo justamente o seguinte: eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. O que é que o Senhor Jesus está dizendo em linhas resumidas? Vocês vão lidar com ódio, vocês vão lidar com aqueles que se opõem, vocês vão lidar com aqueles que na verdade não têm os mesmos anelos e que trarão consigo naturalmente as medidas que serão medidas perigosas nesse contato. É interessante justamente quando o Senhor Jesus diz assim: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos, ou seja, nós estamos enviados, e aí nos serve o final dos evangelhos, quando diz assim, ide, e vamos para onde? Para o lugar que nos aprova, para o lugar que nos acolhe, para o lugar que está requerendo a nossa presença. Não, nós estamos indo para o lugar onde estão aqueles que naturalmente, por inclinação particular, rejeitam ao Senhor. E não só rejeitam ao Senhor, mas rejeitam a tudo aquilo que representa o nome e a glória do nosso Senhor. Isso não é medida anormal, irmãos, mas esse é sim o normal dos homens. O homem por si mesmo, ele rejeita, ele se opõe. Esse é o padrão do ambiente para onde nós somos dirigidos para levarmos o Evangelho da graça de Cristo Jesus. Compreenda isso. Em segundo lugar, cuidado com as pessoas. É interessante que lá ele manda cuidar das pessoas e agora no versículo 17 ele vai dizer o seguinte: olha, cuidado com as pessoas. Ele diz isso quando anuncia: acautelai-vos dos homens, ou seja, funcione de maneira atenta. Você vai com o coração cheio de boa intenção, você vai no exercício da obediência, você vai apaixonado pela palavra, você vai apaixonado também pela expectativa dos efeitos daquilo que seja a aplicação da palavra, você vai imaginando, visualizando por fé aquilo que possa ser a mudança na vida da pessoa, de uma condição triste para uma condição gloriosa, de uma condição perturbada a uma condição ajustada. Mas cuidado com as pessoas. Por que ele diz isso? Versículo 17: acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. No capítulo 5 da carta de Paulo aos Efésios, lá no versículo 15, o apóstolo fala a respeito dessa palavrinha que chama a atenção e que deve ser uma condicionadora ao nosso entendimento, quando ele versa sobre essa medida de cautela, essa medida de prudência, de atenção, que todos nós devemos adotar para que não nos vejamos queimados, não nos vejamos exauridos, não nos vejamos desgastados como se fôssemos ingênuos, como se fôssemos assim desatentos à realidade que marca o
ambiente no qual nós somos chamados a trabalhar e trabalhar em nome do Senhor nosso Deus, entre os perdidos. Efésios capítulo 5, versículo 15 diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. A ideia de cautela proposta no Mateus capítulo 10, ela traz consigo o mesmo sentido do que está lá em Efésios 5,15, ou seja, uma medida de prudência, uma medida de sabedoria, uma medida de fato assim de percepção de que o ambiente para o qual você vai e busca falar a mensagem maravilhosa, as boas novas de salvação, ela traz consigo certamente perigo a partir das pessoas que estão a nos ouvir. Cuidado com as autoridades, versículo 18, não entenda nisso uma desventura, mas sim uma confirmação. Versículo 18 diz assim: por minha causa, no próprio Evangelho nós temos a narrativa daquilo que for a sorte final dos discípulos, daquilo que de repente experimentou João, já na sua velhice, sendo conduzido para a ilha chamada Patmos, para ali então estar aprisionado, aquilo que também marcou os últimos dias do apóstolo Paulo, que foi decapitado, aquilo que dizem ter sido a tradição, pelo menos é a tradição que anuncia que Pedro teria sido crucificado de cabeça para baixo. Por quê? Estevão apedrejado, lá no início do texto de Atos nós encontramos isso, tantas e tantas prisões. Por quê? Por conta do nome do Senhor Jesus. É literal a expressão que dá João: eu me vi na ilha chamada Patmos por causa do nome do Senhor Jesus. Ele experimenta uma clara, uma objetiva oposição a partir daquilo que seja a sua conexão com o nome de Cristo Jesus. E isso naturalmente vem como uma demanda, vem como um ônus inerente ao nosso papel de sermos crentes. Não ache absurdo se amanhã você for arguído, não ache absurdo se amanhã você sofrer alguma sanção, não ache absurdo se os homens se levantarem contra você, armando ciladas, tentando de repente criar causas que sejam assim, causas que acusem qualquer dano ou qualquer prejuízo na sua vida. Cuidado, nunca se esqueça, aquele que é o Senhor, aquele que é o autor e consumador da nossa fé, ele também foi levado aos tribunais, também apontaram contra ele, também inventaram contra ele. Você passa em revista lá aquele momento no qual o Senhor Jesus está perante o tribunal dos homens, motivado por aqueles que eram do contingente da religião, e você entende que ali há um processo formal cheio de ilegalidades, acusando o Senhor Jesus de uma série de coisas que ele nunca cometeu. Ora, se o Senhor Jesus experimentou isso e nós somos representantes dele, o que você acha que também aguarda contra mim e contra você? Não fique imaginando apenas um ambiente formal, você sendo levado, de repente, algemado a algum mercinho besta para, de repente, sei lá, inquirido, né, pela autoridade constituída. Não, às vezes esse tribunal está na sua própria casa, às vezes esse tribunal está na sua própria rotina. Isso muitas vezes acontece não dentro do ambiente formal, mas já somos arguídos a partir daquilo que é a possibilidade de cada um. Evidentemente que isso não suplanta o outro alerta, o outro cuidado que o Senhor Jesus apresenta logo a seguir, quando ele fala a que os seus discípulos tomem cuidado até mesmo com os da própria casa. Olha lá o que diz os versos posteriores. E quando vos, versículo 19, entregarem, não cuideis de como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedida o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Aí diz aqui no versículo 21, um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Aqui não é apenas, irmãos, a exposição da desordem social, daquilo que de repente seja a evidência de perversão dos homens dentro de um contexto que nós estamos a testemunhar na rotina da nossa própria sociedade. Mas aqui esse agir contra, essa oposição, ela é vivenciada por aqueles que estão servindo a Cristo Jesus. O foco aqui, a instrução aqui trazida pelo Senhor Jesus é alertando os seus discípulos, não só aqueles, mas a todos nós. Vocês experimentarão a oposição até mesmo daqueles que são da vossa intimidade.
aqueles que são da vossa intimidade, aqueles que muitas vezes foram paridos pela mesma barriga, aqueles que têm o mesmo sobrenome, têm o mesmo pai, uma mesma mãe, esses serão também aqueles que, por conta dos valores divergentes, dos valores que nós anunciamos, eles haverão de lhes entregar. Você compreende isso? Como sendo uma medida grave, como sendo uma razão de cuidado, como sendo certamente uma medida que nós temos que entender. Esse é um custo, essa é uma demanda. A gente deseja a paz, a família em harmonia, mas há alguns momentos nos quais essa harmonia ela não se concretiza por uma realidade muito grave, porque nem todos aderem, nem todos se subordinam, nem todos obedecem, nem todos amam a Cristo Jesus, como você foi chamado a amar, mediante a ação do Espírito Santo, que interveio na sua mente, no seu coração e na sua alma. Você está salvo pela graça de Cristo Jesus, aleluia, mas aqueles que na sua casa não estão, eles são inimigos de Deus. É duro ter que lembrarmos isso, mas são inimigos de Deus. Eles não amam ao Senhor. Mas, pastor, será que de repente não vai ter uma beirinha da minha piedade que de alguma maneira vai cobrir a injustiça dele? Não tem beirinha da minha piedade que possa satisfazer. É só mesmo aquilo que é a cobertura trazida por Cristo Jesus. Entendem isso? O Senhor Jesus, Ele de fato traz isso como um alerta precioso, importantíssimo. A gente gosta de lembrar que Ele trouxe amor, paz, alegria, esperança, mas também trouxe divisão. Algumas lutas que você historicamente experimenta na sua rotina, na rotina até da nossa família, são lutas justamente em razão disso, dos valores, não apenas valores sociais, não apenas valores daquilo que de repente nós temos confeccionados para funcionar em sociedade, mas os valores de Cristo Jesus. Aquelas coisas que foram trazidas pela pessoa do Senhor Jesus. Quando você então tem os valores de Cristo, o ensino de Cristo, a medida de Cristo e a ordem de amar ao Senhor antes de toda e qualquer outra coisa ou pessoa. Essas coisas são inegociáveis. Daí então o Senhor Jesus chama a atenção a respeito disso. Mas não para aí. Aliás, deixe-me citar Miqueias, capítulo de número 7. Abra, por favor, em Miqueias, capítulo 7. No versículo 6 é dito assim, já num texto profético que anuncia os termos dessa dificuldade que é comum a todos nós. Miqueias capítulo 7, versículo 6, diz assim, porque o filho, Miqueias 7, 6, porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, e os inimigos do homem são os da sua própria carne, da sua própria casa. Aqui não está falando de desajuste social, aqui está falando de disputa espiritual, de desentendimento em razão do objeto da fé, daquilo que seja a razão de ânimo, de submissão, de desejo de obedecer. A quem nós obedecemos? Ao Senhor nosso Deus. Bom será se todos nós pudermos dizer assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Como é ampla essa frase, como é poderosa essa frase, como é consoladora, não apenas de repente está na igreja, mas são do Senhor, tem os valores do Senhor. Se isso não ocorre, irmãos, então fique atento a cuidados, porque há também divisões, há lutas dentro do ambiente de casa, nos ambientes mais íntimos, em razão da fé que nós temos. Mas aí a quinta orientação que o Senhor Jesus traz, ou o quinto cuidado, aonde Ele conclama que perseveremos. Veja o que diz o versículo de número 22, Mateus capítulo 10, logo após dizer que há oposição entre os domésticos, entre aqueles que são da própria casa, nessas ordens apresentadas, ele chega no versículo 22 e diz o seguinte, olha, não termina aí não. E eu fico imaginando que ele deu um passozinho, deu uma pausa. Disse, em casa vocês terão problema por conta do meu nome, por conta dos meus valores, por conta dos meus princípios, por conta de que vocês me amam, e se os seus não estiverem em mim, também não podem me amar, e aí vai dar problema. Aí ele, como que assim, imaginemos, eu peço a sua compreensão para essa maneira de eu pensar no Senhor Jesus expondo essa coisa. Aí ele para um pouquinho, deixa a turma pegar fôlego e vai para o ponto seguinte, que é um outro alerta, um outro cuidado, assim, versículo 22. Sereis odiados de todos
Ele diz assim: isso que acontece em casa também haverá de ser visto fora de casa. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. E aí ele faz um alerta, e aí ele faz justamente apresentar uma promessa que há de se concretizar como sendo a retribuição ao exercício daquilo que nos encoraja a avançarmos, não obstante tanto ódio, tanta oposição, tanta dificuldade, quando ele então diz assim: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Nós teremos oposições, nós teremos lutas, nós teremos rejeição, nós temos uma tarefa árdua, dura, difícil, privilegiada, honrada, que é justamente falar a respeito do amor de Deus. Mas haveremos de fazer isso diante de oposição e como sendo alvos do ódio daqueles que naturalmente não conseguem e só podem amar a Deus se Deus de fato exercer intervenção sobre as suas vidas. Daí o Senhor Jesus aponta esse caminho como sendo o caminho adequado, o caminho que também comprova, que confirma que nós somos dele. Nós não somos chamados a nos vermos desestimulados, desanimados. Não quero mais não falo mais não sirvo mais não evangelizo mais não dou mais testemunho. Por quê? Porque as pessoas de repente se opõem, porque as pessoas rejeitam, porque as pessoas causam dificuldade, porque em casa isso cria mais conflito, porque no trabalho eu sou mal visto, porque na escola eu sou excluído, porque na sociedade ninguém pensa em mim, porque de repente eu defendo o nome do Senhor Jesus. Essas não são razões para que nós nos desanimemos. A palavra do Senhor Jesus é: persevere. Ou você não acha que o Senhor Jesus experimentou tudo isso? Se pensar na primeira igrejinha, se pensar naquela membresia lá que marcou a rotina do Senhor Jesus, dos 12, aqui logo no capítulo 1, no capítulo 10 de Mateus, é dito a respeito de um que traiu, Judas, outro que negou, e os outros 10 que bateram em retirada. Sobrou quem? O Senhor Jesus dizendo lá na cruz: Pai, por que me abandonaste? Sozinho, recebendo sobre si o meu castigo, o seu castigo. E antes da cruz, tantas e tantas oposições, tantas e tantas trapaças, tantas e tantas coisas realizadas de maneira deliberada pelos enciumados da religião judaica, que via no crescimento da fama do Senhor Jesus uma razão para que então a vergonha deles fosse exposta. E aqueles homens então, tomados por ciúme, eles criam todo tipo de dificuldade, todo tipo de obstáculo. Não só o diabo literalmente aparece para tentar o Senhor Jesus, mas os homens também se tornam instrumentos de Satanás para criarem oposição ao Senhor Jesus. Irmãos, o caminho pelo qual ele passou, nós estamos a passar também. Louvado seja o nome do Senhor, porque a medida da justiça de Deus já foi satisfeita na cruz, porque Cristo ocupou, e eu não preciso, nem você precisa ir à cruz. Mas nós temos que, de fato, seguir após o Senhor Jesus, entendendo que esse é o caminho, perseverando e buscando de maneira atenta e zelosa cumprir a vontade do Senhor. Que Deus nos ajude, em nome do Senhor Jesus. Para resumir e terminar, irmãos, o discípulo deve se lembrar que ele não está acima do seu mestre. O versículo 24 diz assim: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Nós somos discípulos, o mestre é o Senhor, ele que de fato é aquele que aponta o caminho e nós vamos após ele lidando com todas essas coisas. A mensagem que pregamos a alguns, um dia haverá de ser reconhecida por todos, o poder do Evangelho do Reino dos Céus haverá de ser reconhecido por todos. Nunca devemos ter vergonha do Evangelho. Aqui vai dizer assim, versículo 26 e 27, portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai aos eirados. Essa mensagem, o Senhor Jesus está se referindo à mensagem, ele está se referindo ao anúncio, aquilo que de repente começou compartilhado quase que de boca a ouvido, agora deve ser falado a todos os cantos, porque nós não devemos nos envergonhar do Evangelho.
É muito provável que não só a experiência pessoal do apóstolo Paulo tenha levado a compreender a condição vigorosa do Evangelho, mas também essa projeção feita pelo Senhor Jesus, aquilo que agora estamos dizendo assim em particular, aquilo que estamos a anunciar de maneira pessoal a vocês nesse processo de instrução, haverá um momento em que então deverá ser a rotina de proclamação, porque o Evangelho de fato é o poder de Deus. Tanto é que Paulo diz isso lá aos Romanos, depois ele fala isso a Timóteo, quando ele diz, eu não me envergonho do Evangelho. Paulo não diz isso uma única vez de forma isolada, não, ele repete isso, eu não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é poder de Deus, é aquilo que me explica, é aquilo que me abençoa, é aquilo que me confirma, não só agora, mas também na eternidade. Uma penúltima orientação dada pelo Senhor Jesus, ou um cuidado, ele diz o seguinte, o que podem fazer contra nós? Atenda a limites, versículo 28, diz lá, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Essa é uma grande verdade. As oposições, as lutas, as barreiras, os desgastes, os impedimentos que podem fazer contra mim e contra você, eles se limitam à minha estrutura física, àquilo que seja, os valores que nós defendemos. Os homens podem contrariar a sua maneira de pensar, eles podem criar obstáculos, eles podem trazer reservas contra você, mas eles não podem atingir aquilo que é protegido pelo Senhor, a nossa alma, a nossa salvação. A gente diz que uma vez salvo, salvo para sempre, no sentido de que a eficiência dessa salvação se confirma pela graça de Deus. Mas isso também pode representar justamente o fato de que uma vez salvo, salvo para sempre, no fato de Deus também ser aquele que cuida de nós, aquele que nos preserva. E quando eu digo isso, irmãos, eu chamo logo a sua atenção para o que vem nos versos 29 e 30. Quando, após passar em revista, ou após apresentar todas essas dificuldades, todos esses problemas, ele agora nos convida a pensar em algo que deve ser consolador na nossa rotina de servir ao Senhor. Ele diz assim, não se vendem 2 pardais por um ase, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, o que é que ele diz? Até os cabelos todos da cabeça estão contados. Se você já perdeu os cabelos da cabeça, não ache que eles não tenham sido contados. Se você hoje é um carequinha, mas todos os teus fios de cabelo foram particular e pessoalmente contados pelo Senhor nosso Deus. Aí ele diz aqui no versículo de número 31, não tem mais. Você está vendo o tamanho da missão, ela não tem glamour, ela tem perigos, tem desafios, os desafios começam em casa, se externam na rua, você vai sofrer o desgaste, você vai ter oposição, poderá até morrer, como alguns nossos estão morrendo por conta do nome do Senhor Jesus. Isso não está muito na nossa rotina, não. Raramente a gente ouve dizer nas estatísticas, olha, morreu ali o irmão fulano de tal, por quê? Porque ele estava divulgando sobre Cristo Jesus. Raramente nós estamos nos nossos limites ouvindo notícias assim, mas quando vamos para além dos nossos limites, nós temos ouvido a respeito de pessoas que estão sendo presas e executadas, simplesmente porque elas estão confessando Cristo Jesus e falando a respeito do nome do Senhor Jesus. Mas se isso um dia nos alcançar, ou se isso não nos alcançar, mas as oposições aos valores que nós divulgamos, elas se enrijecerem mais ainda, eis a palavra do Senhor que nos traz conforto e ânimo. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. O Senhor Jesus invoca aqui os pássaros para novamente falar do mesmo modo que falou lá em Mateus capítulo 6, para tratar do risco da ansiedade, dizendo, vocês valem muito mais do que as belas coisas que eu criei, sejam os pássaros ou os lírios que estão no campo. Vocês são a coroa da minha criação, vocês são o meu povo, a minha propriedade exclusiva, é o Senhor que nos protege. Aqui ele está apontando justamente a ação providencial do Senhor. Você é um servo dele, você é uma serva dele, lavado pela obra do Espírito Santo, coberto pela justiça, selado com o Espírito Santo, vocacionado a ser um pregador do Evangelho de Cristo. Pastor, eu não quero ser pastor, não estou dizendo de você ser pastor, mas estou dizendo que você deve ser mais um que confirma que quão formosos são os pés daqueles que anunciam a obra de Cristo Jesus.
Você está no mundo para contemplar o Senhor, para desfrutar do Senhor, confessar a misericórdia do Senhor, mas falar também em nome do Senhor. E aqueles que assim fazem, experimentam da proteção, do auxílio, do cuidado do Senhor nosso Deus. Por último, e literalmente por último, tem um privilégio que está apontado a todos que não declinam, a todos que obedientemente observam essa grande vocação e essa responsabilidade que o Senhor nos concede. Isso está no versículo 32 e 33, quando diz assim: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens. Quer ler comigo? Vamos juntos a partir do versículo 32, vamos juntos. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Você está entendendo o que é que o Senhor Jesus está falando? Isso é um privilégio. Ele está falando de uma honraria, de você ser anunciado, de você ser de fato proclamado diante do Pai por Ele mesmo. Mas aqueles que negam, aqueles que de alguma maneira só negam, aqueles que se acovardam, aqueles que declinam, aqueles que procrastinam e vão deixando para depois e nunca se envolvem com esse que é de fato uma solene vocação, um rico privilégio, eles poderão estar atestando que de fato não têm conexão com o Senhor. Poderão estar anunciando, que não estão conectados nos termos que João exemplifica lá na videira, que são ramos que estão desconectados da videira. O Senhor diz assim: eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o agricultor. Todo aquele que estando conectado em mim, esse dá o quê? Muito fruto. E eis um fruto que deve se evidenciar na nossa vida, no nosso testemunho, na nossa boca, que é justamente falarmos e anunciarmos a obra redentiva, a restauração que há em Cristo Jesus. Eu concluo, irmãos, trazendo 5 realidades bem objetivas. Falar de Cristo. Falar de Cristo é coisa para crente. E crente consagrado que vive na dependência do Senhor. Falar de Cristo é coisa para pastor, é coisa para presbítero, para diácono, é coisa para menino, para menina, para homem, para mulher, para crente. Gente que busca consagração, gente que busca mais e mais conhecer sobre o Senhor, mais e mais entender a vontade do Senhor, precisamente revelado na sua palavra, e fala a respeito disso. Não só armazena, não só guarda, não só entesouriza no coração, mas anuncia a outros. A orientação do Senhor Jesus aos seus discípulos propõe uma compreensão dos termos que estão inerentes. Há perigos nesse processo. Se você quer sempre ser visto pelos homens de maneira positiva, agradável, se você quer ser sempre, de repente, aquele que as pessoas lhe estimam, porque você, de repente, não as afetam, porque quando nós falamos a respeito de Cristo Jesus, nós estamos a afetar as pessoas. Isso será provocativo. Então, compreenda, há um custo inerente ao serviço em favor da divulgação do Reino de Cristo Jesus. Quando nós falamos de Cristo Jesus, há consequências, há reações, são inevitáveis. Então, pense, pondere. O elo com a missão em favor do Reino tem esse aspecto da perseguição. É como uma consequência, e não é uma consequência eventualmente possível, ela é real. Ela marca a nossa medida ordinária de vida. A hostilidade, a agressividade contra a igreja está prevista. Até mesmo os que vão para a expansão, aqueles que vão para além das nossas fronteiras. Mas também é certo que nós que ficamos aqui nos nossos limites, também é previsto que nós soframos as perseguições. Mas lembre-se, persevere, ânimo em nome do Senhor Jesus. Quarto, o envolvimento com o reino e contato com a perseguição não sugere como resposta a ansiedade ou a rejeição, mas sim o depender do Senhor. Não temais, é a fala do Senhor Jesus. Persevere, vamos até o fim, cientes, conscientes e desejosos de em tudo honrarmos e bendizermos o nome do Senhor nosso Deus. E por último, irmãos, olhe as promessas do Senhor. Deus é muito bondoso.
Ele não só nos dá demanda, não só nos concede a honra e o privilégio de nos vermos envolvidos com missões, como sendo uma obrigação para todos nós, mas o Senhor que nos dá a tarefa, Ele também já nos apresenta os prêmios, Ele já nos apresenta medidas que devem ser medidas que servem para que nós nos animemos e até nos consolemos, sabendo que se de repente estivermos aqui envolvidos com as coisas dele, isso representará sofrimento, um dia esse sofrimento acabará e seremos consolados quando chegarmos na presença do Senhor. Primeiro seremos muito bem recebidos e vai ser uma recepção triunfal. Vinde bendita do meu Pai, vinde bendito do meu Pai, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Se anime com as promessas do Senhor, saia buscando as promessas do Senhor que estão reveladas na palavra de Deus para o nosso bem. E à medida que for percebendo cada uma delas, mais e mais se dedique em serviço e em desejo de glorificar o nome do Senhor. Que Deus, pois, nos abençoe e nos faça evangelizadores, missionários, para a honra e glória do nosso Deus. Amém. Senhor, obrigado pela Tua palavra, que ela seja de fato a nossa regra de instrução, que ela venha de fato alicerçar as motivações, as intencionalidades do nosso coração. Dai-nos, ó Deus, a coragem, dai-nos, ó Deus, a consagração, a dependência no Senhor para cumprirmos tão grata, tão preciosa, tão perigosa missão, que é falarmos a respeito do Teu santo nome. Há trabalhos, há rotinas humanas, ó Deus, que trazem consigo sério risco, sério perigo, mas nós também compreendemos que há um risco inerente, ligado, conectado com a missão de falarmos a respeito da vida que há em Cristo Jesus. Que esse risco não seja razão de inibição, de acovardamento, que não haja só negação, ó Deus, na nossa maneira de viver, mas que isso se torne uma mensagem contundente em todos nós, não só pelo que falamos, mas também pela forma que vivemos. Que nós sejamos uma carta viva, o perfume do Teu Filho, que nós sejamos a voz do Teu Filho, que ecoa nesse mundo tão carente, e que a partir do testemunho e da fala do Teu Evangelho em nós, vidas sejam conduzidas ao arrependimento e assim haja alegria nos céus, por pecadores que na terra se arrependam. É o que te pedimos, rogando que assim use a Tua igreja para a difusão do Evangelho da graça de Cristo Jesus, o Evangelho do qual nós não nos envergonhamos, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. No nome do Senhor Jesus, aplica a Tua palavra ao nosso coração. Amém. Vamos cantar. As águas como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me. Usa-me, sonda-me, sonda-me, Senhor, e me conhece. Transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a Ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite sobre as águas como abrigo.
agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, sonda-me, quebranta-me.